É isso aí, irmão. Jesus é o nosso alívio. E é nele que nós devemos buscar forças. Em Mateus 11, 28 a 30 diz: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Essa é a promessa que Deus faz a cada um de nós. Provérbios 23, 7 está assim, o verso que eu falei. Porque como imagina sua alma, assim ele é. E ele diz: come bem, mas o seu coração não está contigo. E Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde a sua mente. Aqui é o local onde você toma o quê? As decisões, onde você faz escolhas. Cuide, irmãos. Cuide, por isso que a Bíblia fala. Guarde o seu coração. Fala, o coração quer dizer a sua mente, as suas emoções. Cuide. Passa para mim. Perguntas que sempre deveríamos fazer a nós mesmos. Pensa agora rapidamente. Quem é você? Pensa aí. Quem é você? Como você se vê, irmãos? Uma vez eu perguntei isso para uma pessoa e ela falou muito vagamente sobre o que ela achava que ela era. Eu falei: não, tem mais. Como era muito amiga, e ela ficou me enrolando. É só isso. Eu falo: não é só. Porque eu sabia que alguma coisa atrás tinha, né? Alguns traumas de infância. E depois passou muito tempo, perturbando ela falou várias coisas. Mas ela falou tanta coisa negativa que eu fiquei assustada. Eu creio, você vê isso? Não, para com isso. Porque ela se via de maneira o quê? Negativa. Como que você se vê, irmãos? Quem é você? Às vezes não é assim: eu sou uma moça, eu sou professora. Estou usando o exemplo da minha irmã. Não, eu estou falando, você não é só isso, isso é sua profissão. Quem é você? Michael, Isadora. Eu sou uma pessoa, eu sou feliz, eu sou a filha de Deus, eu sou mulher, eu sou assim. Porque geralmente a gente fala o quê? Eu sou professora, eu sou funcionária pública, eu sou isso, mas não é isso. Você é algo mais. E olha o que a Bíblia fala. Fala isso, colocando o verso em primeira pessoa. Eu faço parte de quê? Da geração eleita. Vamos ler? Eu faço parte da geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aí fala: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, ou seja, que creem no seu nome. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Geração eleita. Mas não, você é importante, irmão. Você tem valor. Quem nos deu esse valor? Deus. Passa para a gente, Rafael. A gente tem valor. Nós somos criados com propósito. Já ouvi pessoas falarem isso. Eu não deveria ter nascido. Porque se eu não tivesse nascido, minha mãe teria passado tanta dificuldade por minha causa. E eu falei para ela assim: se você nasceu, é porque você teve um propósito. Deus te quis. Não tem essa, irmãos. Foi um acidente. Não tem isso de acidente, não. Se você nasceu, é porque Deus quis que você nascesse. E hoje tem muitas mulheres, muitas pessoas, muitos jovens achando que eles foram um acidente. Porque tem pais, infelizmente, pais e mães que falam isso para a criança: você não devia ter nascido. E isso fica o quê? Na mente, até chegar adulto. E não é aquela coisa da pessoa sair por aí pensando: eu não presto. Não, irmãos. Mas as ações dela mostram que ela acha que ela não tem valor, que ela não devia ter nascido. Porque aquilo ficou o quê? No inconsciente dela. E a vida toda ela vive achando que ela não tem valor. Que ela só atrapalhou a vida da pessoa, das pessoas ao lado dela. E não é assim. Você tem valor, você foi criado por Deus. Mas eu fui vítima de estupro. Como eu conheci uma vez uma mulher. E é difícil, irmão. É difícil você conversar com alguém que foi abusada e desse abuso nasceu uma criança. E eu conheci essa criança, ela é especial. Um amor de criança. Sorridente. E ela... Você se encontrava com ela sorrindo. Ela foi muito gostosa, sim. Mas estava ali, viva e sorridente. Deus permitiu que ela nascesse. Tem um propósito. Tem um propósito.
Mas lá na frente a gente vai entender que aquela criança ali, a mãe dela falou muitas vezes, eu tinha raiva ao olhar para ela. Mas hoje eu vejo, minha filha é um amor, e ela me dá força, eu saio para trabalhar, para fazer as coisas. Entendeu? Mesmo as situações mais difíceis têm um propósito, e nós temos um propósito, fomos criados com um propósito. Coloca para a gente, Rafael. Nós fomos criados para, pode voltar um pouquinho, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A todos que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória. Fomos criados para a glória de Deus. Pode passar. E qual o meu valor? Qual o seu valor? Você acha que você vale pouco? Você acha, irmãos, que você tem pouco valor? Você vale o quê, irmãos? O sangue de Cristo. É o que a gente fala, a salvação é de graça? Alguém já pagou o preço, alguém já pagou a conta. E foi o Filho de Deus que deu a vida por nós. Visto que você foi precioso aos olhos de Deus, foste honrado, eu te amei. Assim pelos homens por ti, os povos pela tua vida, Isaías 43:4. Você é importante para Deus, irmãos. Pode passar, Rafael. Quando eu estava fazendo o curso missionário, eu cheguei nessa matéria que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, Lei da Vida. Tem esse livro em inglês, na verdade, e esse doutor é o doutor adventista, doutor Mark Sandoval. Ele é um médico adventista americano, e ele tem esse livro, mas ele fez algumas palestras no Brasil. Eu tive aula sobre essa matéria do seminário, sobre esse livro dele. E aí ele mostra, né, a vida, né, o ser humano como uma árvore. E aí tem a árvore, quando a gente olha, a gente vê o quê? O fruto, as flores, não é isso? O caule, folhas, raiz e as sementes. E ele fala que o nosso corpo é assim. Vamos entender. Passa para mim, Rafael. A gente vai começar da parte de cima. E quando você olha para a árvore, você vai olhar a raiz, geralmente não. A gente olha para o quê? Para cima. É aquilo que o quê? Está mostrando, não é isso? Você vê os frutos e as flores, mas isso são apenas o quê? Os sintomas. Geralmente o que está aparente é só um sintoma. A pessoa está com dor, a pessoa está com tosse. Se a pessoa é muito escamafatória, você fala assim, ou uma pessoa que gosta de aparecer, né? Mas você não sabe o porquê que está atrás desse comportamento dela. O que ela está mostrando ali é só um sintoma. O problema não é os frutos e as flores. Aí você vai para os gados. Qual o problema dos gados? Os gados são comportamentos naturais, comer, beber, respirar. Por que a pessoa está agindo assim? Mas o problema também não está ali. Aí por aí você não resolve, você está só vendo sintomas, vendo os comportamentos. Aí você vai para o tronco. O tronco da árvore são as nossas necessidades que ele compara. Nós temos necessidade. Aí eu coloquei necessidades básicas como oxigênio, água, comida. Mas aí eu falo que nossas necessidades também emocionais. Amor, companheirismo, afeto. Todos nós temos o quê? Necessidade. E aí eu coloquei que a necessidade não muda. Nossas necessidades não mudam. Nós temos necessidade que nós precisamos. O que acontece é que muitas vezes nossas necessidades não são supridas. Não são supridas na infância. A gente cresce sem entender isso. E aí vai para um relacionamento sem aquela necessidade ser suprida. E aí cobra do outro. A pessoa não teve pai. Vamos dar um exemplo. Não teve pai presente. Aí quando casa, quer que o marido faz o quê? Trata o marido como se fosse o pai. E o marido não é pai. Pai é pai.
tu chora, qualquer coisinha, né? A pessoa fala, eu já choro. Eu tenho que olhar para mim e saber o que está machucando. É um problema, eu tenho que me tratar, eu tenho que procurar ajuda. Aqui fala das nossas crenças. A raiz, ele fala que são as nossas crenças, a raiz da árvore. E isso pode ser mudado, porque muitas vezes você cresce enxergando a vida de uma determinada forma, porque você aprendeu assim. Mas aí você vai crescendo, você vai estudando, você vai mudando, crenças podem ser mudadas. Não tem aquela de eu nasci assim, você sempre é assim, vou morrer assim, da complexo Gabriela, Você pode mudar. Agora, a fonte, a árvore, ela se alimenta da onde? Dela própria? A raiz vai lá e busca o quê? Água, não é isso? E nós temos que buscar o quê? Água. Qual é a água para dentro da nossa vida espiritual, da nossa vida? É Deus. O amor verdadeiro, irmãos, vem de quem? De Deus. Muitas vezes a gente cobra do outro, mas ele não me ama, ele não fez isso, porque a gente não tem essa necessidade surpresa, porque a gente não vai o quê? Na fonte. E ninguém dá o que não tem, não recebeu. Como que a pessoa vai dar amor se não recebeu amor? Não tem como. Nós precisamos ver o quê? A fonte. Aí a gente começa a entender determinados comportamentos das pessoas. Sabe, irmãos? Sabe quem pode te machucar? Sabe a única pessoa que pode te machucar? Quem falou? Você mesmo. Aí você pode falar, mas eu posso me machucar? Sim, só você pode se machucar. Eu vou contar para vocês uma experiência. Eu gosto de contar essa experiência, eu vou falar assim rapidinho. Uma vez me deparei com uma pessoa e assim, aparentemente vivia bem no seu lar, mas por cargas d'água, conversas, às vezes a gente, irmãos, às vezes é bom de ficar quieta, né? Aquilo para falar e para calar. E conversa vai, conversa bem, ela resolveu perguntar para o marido se alguma vez ele tinha traído ela. E quando ela falou isso, eu pensei assim, por que você foi perguntar isso? Ah, mas eu perguntei. E aí, o que ele falou? Que tinha. Aí acabou o casamento. Aí chorou. Chegou com o olho desse tamanho. Eu não quero mais saber dele. E tal, chorou. Eu falei, para que você foi perguntar? Tem coisa que a gente não deve perguntar, irmãos. O passado fica para onde? Para trás. E ela falou assim, há mais de 8 anos atrás. Eu falei, então, olha quanto tempo, 8 anos atrás. Era uma outra vida, a pessoa eu falei para ela, não era nem cristão. Agora você fala que ele é um outro marido, ele é cristão. Então, não, mas você sabe que eu já passei, eu já me cantaram, já fizeram isso e eu nunca traí. Eu falei, glória a Deus por isso. Porque você não é, irmão, o que é a forma que o outro te dá. Você tem que ser pelo que você é. Você tem que agir pelo que você é, não pelo que o outro faz com você. Ah, não, porque ele fez comigo, ele vai ter o que eu vou fazer também. E eu falei para ela que você fez bem em agir assim, você nunca ter traído ele. Eu não, mas você não. Mas isso foi coisa do passado, será que valeria a pena agora, você não vai atual? Mas algo incomodava ela. Mas aí chega o ponto que eu quero falar com vocês. Só quem pode magoar você é você mesmo. Sabe o que estava doendo para ela? Que depois eu percebi que ela falou assim, e você sabe com quem? Eu falei, não. Pensei, será que é alguém conhecido, gente? Com a menina da padaria. Aí eu percebi que o problema é o que era a menina da padaria.
envolve nesse caso para a gente entender que tudo é a forma como a gente encara. Faz doer mais. Traição, doeu. Mas se você encarasse ele vai aceitar contas com Deus. Então, você fala assim, não, quando a gente olha para a gente fala assim, graças a Deus que eu não fiz. Eu estou aqui, quem entendeu foi ele, fui eu. Quando a gente passa a encarar as coisas dessa forma, entender que a única pessoa que pode magoar a gente somos nós mesmos. A gente não para de sofrer. A gente para de ficar se importando com tantas coisinhas, irmãos. Não que isso não seja importante para essa atenção. Mas aí o ponto que eu falei foi a forma. Se alguma pessoa passar por você e não te cumprimentar, uma pessoa do trabalho, você não está muito. Mas se for uma pessoa muito íntima, você passa por ela. Nossa, ela fez uma cara para mim, ela não me cumprimentou. Você poderia pensar assim, mas será que ela não está muito bem hoje? Sei lá, ela ficou virada, não sei, aconteceu alguma coisa na casa dela, não, você já fica imaginando mil coisas. Deixa ela, quando ela vier precisar de mim, ela fazer isso aqui. Mulher tem mais de maquinar essas coisas, né? Homem, você é mulher, você fica maquinando para dar tudo. Agora, quando você encara assim, ela não está bem. Eu falando isso com mais alunas, e ela falou assim, realmente, a pessoa tem uma menina lá no trabalho que ela me persegue, de graça. Ela está sempre querendo, para ela tudo está ruim. Aí eu falo, olha para ela como alguém, ela está passando por um problema. Você continua fazendo o seu trabalho. Porque atrás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa que ferida. Alguma coisa ela está passando. Você pode tentar ajudá-la de alguma forma. Mas quando a gente traz aquela ofensa para nós, aí você fala assim, mas eu tenho que trazer para mim. Não, pensa assim, irmãos, lembra que eu falei que nós fomos comprados por Cristo? Nós temos valor perante Deus? Quando uma pessoa faz um desses pequeninos, faz para quem? E nessa maneira da vida, eu aprendi isso. Quando a pessoa faz alguma coisa para você, você lembra que primeiro ela fez para quem? Para Deus. E ela vai acertar contas com quem? Com Deus, irmãos. Pensa que vai ser fácil? Ela te magoou, ela te feriu? Entrega para Deus. Deus vai tomar conta dela. Não fica tentando maquinar, não. Não fica tentando resolver. Teve um caso que me chamou muita atenção. Uma pessoa que estava muito doente emocionalmente. O marido conversou comigo e falou assim, eu já fiz vários tratamentos, eu tenho de tudo e ela não melhora. E ela passou por alguns problemas, ele não quis entrar em detalhes, falou que estava problemas emocionais, algumas perdas, depois ela ficou assim. Tá. Aí você poderia conversar com ela? Tá bom, vou conversar, mas eu não sabia como o quadro que a pessoa estava. E eu cheguei lá para conversar com ela numa boa, né? Assim, vamos ver. Quando cheguei lá, encontrei uma pessoa assim na cama, parecia culpada. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E aí, quando ela olhou para mim assim, acordou, me parecia drogada, realmente ela olhou assim, eu não quero falar nada. E eu falei assim, você não precisa falar nada, eu só vim morar com você, posso? Pode sim. Aí eu olhei e tal. Aí daqui a pouco ela começou a falar. Aí falou, umas coisas confusas. Tá bom. Aí daqui a pouco eu queria deixar eu ir embora. Falou. E aí a gente pegou amizade, todo dia que eu ia conversar com ela falava mais um pouquinho. Aí depois eu fui resolver que ela tinha presenciado essa assassino, o irmão dela, mais alguém da família, acho que uns 3, e ela viu tudo, e ela soube quem fez esse assassinato. Então no coração dela, ela guardou, ela sabia o nome, ela sabia onde eles trabalhavam, ela sabia tudo. Ela ficou vários anos da vida dela perseguindo aquelas pessoas que fizeram aquela matança da família dela. E ela prometeu que ela ia vingar o mundo. E chegou de uma certa forma que ela começou a treinar. Ela sabia, ela falava, meu treino, ela tinha técnica, mas ela quase pegou o braço do marido dela. Eu falei, Deus me livre. Brincando que ela foi ver se ela sabia realmente pegar a pessoa e mobilizar a pessoa. Ela disse, eu consegui. Por quê? Era o grande objetivo da vida dela. E isso estava o quê? Matando ela. Completamente a mente, completamente perturbada, porque era o desejo de quê? Vingança. E foi depois de muito tratamento e de médicos e remédios e tratamentos naturais que
Quando ela tirou aquela responsabilidade dela de se vingar e deixou que Deus fosse cuidar daquele caso, ela começou a melhorar. Ela já conversava, ela já mudava, que nem mudar direito ela estava mudando. Por causa daquele desejo. Irmão, o sentimento consome. O sentimento ruim, como a serva do Cidadão White fala, ele vai corroendo e vai transformando. E aí eu falo, a vida dela estava acabando. Daquelas pessoas que fizeram aquele mal, eles estavam trabalhando do mesmo jeito. Mas ela estava morrendo por não perdoar e pelo desejo de vingança. Isso faz muito mal. Nós temos que entregar, saber, qualquer coisa que Deus quer, qualquer pessoa faça para nós, você lembra, Deus, Ele, Jesus, pagou o preço por nós. Ele tomou o nosso lugar. Então, quando a pessoa faz para você, Luciana, está fazendo para Deus. Não que você vai achar que a pessoa está me batendo e vou ficar sorrindo, não. Mas não fique com desejo de te machucou, sim. Perdoe. Perdoe e entregue para Deus. Deixa que Deus vai cuidar do caso dele. Se você ficar guardando aquilo, você vai ver o que vai acontecer. Teve uma pessoa também, outro caso, que eu fiquei impressionado do Senhor, porque ele não conseguia perdoar a traição da esposa dele. A mulher já tinha morrido. Eu não perdoo ela. A mulher já estava morta. Mas ele não perdoou o fato de ele ter sido traído. Já imaginou? A pessoa adoece. Por quê? Tá ali. Não falta de perdão. Libera o perdão e seja feliz. Tira aquele sentimento ruim de dentro de você. Como a gente fala, essa raiva é o que? É um remédio que você está dando para quem? Para você, querendo que o outro morra. E os tumores aparecem. Às vezes aquele gente está quietinho, você está quietinho. Isso ajuda você o quê? A desenvolver. Eu não falei quando eu estava falando de estresse, que eu achei interessante uma pesquisa que foi feita. Tem um livro muito, esse livro é muito interessante. Assim que eu assumi esse compromisso com a Luciana, eu falei assim, eu vou ler mais para poder colocar na palestra. Eu cheguei no trabalho e achei esse livro em cima da mesa. Falei, Senhor, obrigada, a mente do câncer. E aqui tem algumas experiências, né? Cientistas geralmente usam os ratinhos para fazer as experiências. E aqui ele falou que quando foi colocado os ratinhos, eu achei tão interessante, em situações estressantes durante muito tempo, assim, só o fato de estar aglomerado, colocou uma certa quantidade, e na mesma garota foi colocando mais, os bichos foram ficando revoltados, eles foram ficando tão estressados. Você acredita que até mudança na sexualidade deles houve? Eu fiquei pensando, por que será, hein? Até mudança de comportamento, de sexualidade dos ratinhos, com um número grande de estresse. Você viu como que esses sentimentos perturbam o nosso, muda o nosso modo de agir? Muda, irmãos. E falando, quando eu falei de proteger, agora eu lembrei dessa experiência, que a gente sempre fala que foi uma das experiências assim, que marcou, né, o início do estudo do cérebro. Foi daquele rapaz que trabalhava na ferrovia, que ele trabalhava numa ferrovia, lembra? Não sei se vocês já ouviram falar, pegou uma barra de ferro, ele estava trabalhando com a barra de ferro soltou e pegou, entrou aqui e saiu pelo olho. E afetou essa parte aqui, né? Ele pegou aqui, mas afetou parte também aqui dessa parte do lóbulo frontal. Aí foi por isso que eles começaram, o crânio dele sempre para vários estudos. Por quê? Esse jovem sobreviveu, ele tinha 25 anos, mas como afetou o cérebro, mudou totalmente o comportamento dele. Você sabia disso? Disse que era um jovem dedicado, trabalhador, chegava no horário. O jovem começou a ser um rapaz imoral, não cumpriu horário, era bebendo. Por quê? Afetou a mente. Essa partezinha aqui. Tem outro doutor americano, o doutor Neil Nedley. Tem vários livros também que falam sobre execução. O doutor Neil Nedley, ele fala sobre isso para proteger. Ele fala, inclusive, de jogadores de futebol que usam muito da cabeçada na bola. Se eles soubessem o perigo que eles correm, porque você afeta aquilo. Se você danifica essa parte aqui é a parte da racionalidade. Então, aquela pessoa que era calma pode ficar estressado, nervoso, irritado mesmo. E eu tive um caso que eu presenciei de uma amiga, que o sobrinho dela sofreu um acidente de moto. Ele quase morreu, afetou o cérebro. E foi um milagre. E eu fiquei tão feliz que a pouco tempo ela me mandou, obrigada pela sua
algum problema definitivamente. É verdade. Não é não, mas é verdade. Por isso, minha Bíblia fala, guarde, né? Guarde seu coração, guarde a sua mente, proteja. Você tem que cuidar da sua mente, né? Comer adequadamente, fazer exercício, ter essas pautas para higienizar, para a sua mente poder, né, refrigerar. Por quê? Porque é isso aqui, ó. E é por aqui que Deus fala comigo e com você. Por isso que o inimigo hoje quer atacar o quê? A nossa mente. Porque aí você não vai entender. Aquilo que Deus fala para você não vai fazer efeito. Por isso que muitas vezes a gente fala com as pessoas do Evangelho, fala de Jesus, e as pessoas não querem saber. Está com tanta coisa ruim, ela não consegue discernir o certo e o errado. Por isso que Deus pede que nós tenhamos uma mente limpa, uma mente clara, para ouvir a voz dele. Porque é aqui, irmão, você na moralidade está aqui, ó. Mexeu aqui, alterou aqui, você vai se alterando. Temos que cuidar. Deus quer o nosso melhor. 3 João 2, qual o propósito de Deus? Amado, eu desejo que te vá bem o quê? Em todas as coisas, que tenhas a saúde, assim como vai bem o quê? A tua alma. Jesus sabe, Deus sabe que não adianta a gente cuidar só da saúde. Às vezes a gente vê assim a saúde física. Ai, fulano comia direitinho, era vegetariano, porque está com câncer. Mas às vezes come direitinho, mas não descansa adequadamente, não toma sono. Às vezes tem um acúmulo de vida emocional muito ruim. Irmãos, deixa Deus te libertar. Tá bom para você? Faz. Lógico que é nos padrões da Bíblia, o que Deus pede. Porque muitas das vezes tem pessoas que querem agradar o quê? Todo mundo. Um pede sim, o outro pede sim. Não, você não tem que agradar todo mundo. Tem horas que você pode dizer sim, mas tem horas que você tem que dizer o quê? Não. Às vezes a pessoa não está aguentando, mas fala assim para não magoar. Aí você não magoou o outro, magoou você. Tire tempo para o quê? Descansar. O Augusto fala que no cemitério tem vários, ele fala assim, tem as maiores riquezas. Ele fala, tem projetos, tem sonhos. No cemitério está cheio disso, pessoas que fizeram grandes planos. Por quê? Gastaram, fizeram um plano para gastar a sua saúde nisso. Eu falo que uma coisa que me marcou muito foi quando eu fui naquela sala linda, que eu vi lá os relatos de várias mulheres escrevendo tudo que elas poderiam ter feito se elas soubessem, tinham aproveitado. E eu tenho conversado com muitas pessoas que falaram assim, nossa, eu corri tanto, e agora eu penso, estou sozinha em casa, meu marido, os filhos já não estão. Poxa, eu poderia ter aproveitado mais. Mas essa era tão viva, dá tempo de correr atrás, e as outras que já foram. Tire tempo, irmãos, tire tempo da sua família. Você tem que correr atrás? Sim, tem momentos da vida que você tem que trabalhar. Tem que correr, eu vou alcançar. Mas é por um tempo. Acabou, já conseguiu o seu objetivo. Agora tem pessoas que vivem nesse objetivo o quê? A vida toda. Consegue isso, vai para isso. Não que você não venha querer crescer. Mas você tem que separar o tempo também para você descansar. Não adianta encher o bolso, né? Eu vejo muitas mulheres, muitas pessoas que às vezes, mesmo que estão trabalhando, porque eu quero deixar isso para o meu filho. Lembra que o filho é jovem, o filho pode trabalhar mais que você. Não é isso? Tem uns que morrem, deixa ele para os filhos, depois o filho gasta tudo. Porque não aprendeu nem como administrar. Temos que cuidar, irmãos. Temos que cuidar da nossa saúde, das nossas emoções. Trabalhe, estude, mas tire um tempo. Agora é o tempo de fazer nada. Eu tempo, ou então é o tempo que eu vou orar, o tempo que eu vou deitar, eu vou descansar mesmo, estou cansado. Faça isso. Tire um tempo para você. Você precisa ter tempo para Deus, para conhecer a vontade de Deus na sua vida. Isso é o mais importante, irmãos. Acordar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente faz grandes planos para a gente. Mas a gente esquece de perguntar para Deus se é o plano dele para nós. Mas às vezes a gente não quer perguntar, sabe por quê? Porque a gente sabe que Deus vai
Aí você fala o quê? Mas eu quero ir para cá, porque aqui dá mais dinheiro, eu vou nessa profissão. Mas o Senhor fala, mas eu queria usar os dons nessa profissão, mas eu quero para lá. E às vezes a gente tapa a voz de Deus, né? Para poder fazer a nossa própria vontade. Às vezes a gente se sobrecarrega. Por quê, irmãos? Deus conhece o fim desde o princípio. Ele sabe até onde você pode ir. Por isso que eu falo para conhecer é importante para você também conhecer. Sabe por quê? Porque você sabe até onde você pode ir quando você se conhece. Então, assim, quando você se conhece, quando você se analisa, você fala, tá, eu vou agir dessa forma, vou controlar minhas emoções, eu não vou me importar. Ela chegou assim na igreja porque ela está com um problema em casa. Vamos orar por ela, vamos tentar ajudá-la. Se a gente olhar assim para cada situação do nosso dia, vai ser diferente, irmãos. Experimente o que eu já fiz. Porque tem coisas quando a gente ouve de alguém, principalmente mães, quando escutam certas coisas dos filhos, sabe aquelas coisas que magoam? Às vezes eu ficava magoada com as coisas que os filhos falavam. Aí depois eu aprendi. Ele está passando por isso e aquilo. Ele falou, é coisa de adolescente. Aí Deus ainda me faz lembrar, você também já foi assim. Você também não era fácil. E aí você tira aquilo do seu coração, porque você está em paz. Mas se você ficar com o negócio, não admito. Não, deixa ele esperar, depois você chama ele para conversar. Na hora, muitas vezes a gente quer o quê? Resolver as coisas no embate, porque o sua mãe vai. Não, deixa, se acalma. Fique em paz, aí depois você resolve a situação. E tudo que a gente faz o quê? Aprendendo a controlar as nossas emoções. Porque Deus, irmão, nos dá o poder. Ele pensa que fala o quê? Posso todas as coisas naquele. Nós podemos todas as coisas, nós podemos controlar as nossas emoções. Deus nos deu o poder para isso. E Ele quer que a gente vá bem em todas as coisas. Vamos ler as promessas para terminar? É o que eu li no começo. Será que se ouvires a voz do Senhor, tenha cuidado de guardar o que, irmãos? Alguns dos seus mandamentos que hoje eu te ordeno? Todos. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Adianta, Rafael. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Quer dizer, você será feliz em todas as coisas se você ouvir a voz de Deus. Se você esquecer tudo que eu falei aqui, eu vou recapitulando, porque você não pode esquecer os remédios naturais que Deus deu. Vamos lembrar? Água, luz solar, ar puro, exercício, alimentação saudável, descanso, temperança e a confiança em Deus, que é o oitavo remédio. Confie em Deus, irmão. Deus pode resolver toda e qualquer situação. Está passando por dificuldade? Se ajoelhe com Deus. Agora, uma coisa que eu vou falar aqui é individual. Não tente mudar o outro. Não tente chegar em casa e falar, está vendo? Você não. Mude você. Porque tem coisas que você, através do seu testemunho, você vai mudar. Tem coisas que você pode fazer que o outro vai mudar. Porque cada um é o seu quê? Individual. E às vezes fala, mas é falta de oração. Não, irmãos. Deus, Ele não interfere no seu livre arbítrio. Você tem o direito de escolher. Deus coloca nas nossas mãos bênção ou maldição. Ele fala, escolha a vida para que vivas. Agora, se você escolher a maldição, você vai morrer. Mas Ele não vai te pegar e falar assim, você vai. Não. Ele nos deu livre-arbítrio, Ele nos deu escolhas. Passa para a gente, Rafael. E aí fala, se vocês derem atenção, se uma repetição, ao seu Deus, fizerem que Ele aprova, se derem aos seus ouvidos, derem ouvido aos seus mandamentos, obedecer a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma doença que eu trouxe sobre os egípcios. Então vocês guardem os remédios naturais. E outra, guarde o seu coração, guarde as suas emoções. Se é aquela pessoa que não tem coragem de dizer não, aprenda a dizer não. Mas eu não gosto de descansar. Aprenda a descansar. Tem horas que tem que parar, tem que
no alto um pouquinho, para depois voltar a ter energia para continuar. Não faça mais do que você pode. Porque o quê? Se você está se esforçando demais, tem que alguém sem fazer. É igual na igreja. Eu tenho que pegar todos os carros porque os irmãos não estão pegando. Não. A igreja de Deus, Ele vai providenciar. Faça a sua parte. E Ele vai providenciar o outro para fazer a outra parte. Aceite fazer o trabalho de Deus, isso é muito importante. Mas igreja de Deus, cada um faça a sua parte. Deus é o momento da gente despertar no trabalho. Deus está nos chamando. Há muito trabalho a fazer. Mas como nós vamos trabalhar se nós estamos doentes? Tem mais algum verso, Rafael, que você tem? Aí eu coloquei a maldição sem causa para virar, pode voltar? Então, Deus fala que Ele vem aqui, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio nos dar vida e vida em abundância. Nós precisamos, irmãos, estar aptos para trabalhar. Mas para isso precisamos estar preparados, saudáveis. É mudando os hábitos aos poucos, é entender que tudo que a gente faz é para a honra e glória de Deus, que é por mais que é verdade, eu faço essa para qualquer coisa. Possamos fazer tudo para a honra e glória de Deus. Espero que tenha ajudado vocês pelo menos um pouquinho, porque esse assunto, eu acredito que são coisas que a gente vê no dia a dia, vocês já escutaram muitas palestras, mas é importante a gente cuidar do nosso emocional, do nosso físico, da nossa mente, porque isso vai fazer toda a diferença. A gente vai chegar um tempo que vamos ter que decidir, ficar de pé por nós mesmos. Muitos podem ser levados a custo demais para dizer a razão da sua fé. E aí? Mente sã, corpo santo, você vai estar com a mente, o Espírito Santo vai te lembrar o quê? Tudo o que você estudou.